Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Segunda-feira, 25 de maio, está começando mais um Papo das 9 ao vivo, direto do meu Cafofo aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, num dia parcialmente nublado, mas o sol dá o ar da graça. Num dia que normalmente as pessoas reagem com baixo astral, lembrando aquele personagem da história em quadrinhos, o Garfield, daquele gato obeso, preguiçoso, que é uma segunda-feira. Tem o meu amigo Chico Pinheiro, que gosta de dizer às sextas-feiras, até que enfim é sexta-feira. Eu adoro, ou aprendi a gostar da segunda-feira, porque para mim simboliza o início de mais uma jornada. É um dia que culturalmente ficou estigmatizado, mas que espiritualmente a gente deveria dar outra conotação, né? É o dia do recomeço, é o dia de recomeçar, é o dia de iniciar mais um ciclo. E é isso que nós vamos fazer juntos nesta segunda-feira. A gente vai iniciar juntos mais um ciclo, com força, com coragem, com fé, priorizando sempre o nosso equilíbrio, nossa lucidez, nossa sanidade, nossa temperança. Em tempos de pandemia e de pandemônio político, eu não consigo imaginar uma estratégia mais eficiente, de forma muito pragmática, de enfrentarmos da melhor maneira possível aquilo que nos soe ou nos pareça hostil, que nos ameace. Esse equilíbrio que é tão precioso e que, por vezes, por invigilância, numa fração de segundos, a gente pode perder esse prumo, perder esse eixo. Não é desejável que isso aconteça. E para que a gente reforce esse estoque de força, coragem e fé, vamos recorrer a quem? Vamos recorrer a ele, nosso parceiro espiritual do Papo das 9, Carlos Torres Pastorino. Abri ao acaso, e o acaso não existe, essa página é para mim e para vocês, mensagem 231, que diz o seguinte: não deixe de manifestar gratidão aos membros da sua família, seus amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum, que consiste em dizer muito obrigado, que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. Eu já comentei aqui, mas já tem tempo, que do ponto de vista da medicina da Terra se confirma com muita facilidade o benefício da gratidão a que se refere Pastorino. As pessoas que têm o hábito de manifestar gratidão são pessoas mais saudáveis e resilientes. Elas emanam uma vibração, elas vibram numa frequência, elas têm uma energia diferenciada. Reconhecer a bênção da vida, reconhecer o mérito de todas as pessoas mais ou menos próximas de nós existirem e nos ajudarem a ser quem somos. E aí Pastorino, com muita sutileza, mas muita sabedoria, diz que essas pessoas contribuem para nosso aperfeiçoamento com sua ajuda e até com suas incompreensões. Então, quando alguém próximo de nós perde a razão, manifesta uma opinião, uma posição que nós claramente divergimos, no momento fica difícil reconhecer isso, mas essas situações ensinam a gente a ser gente. Como é que a gente lida em situações adversas? Como é que a gente absorve uma eventual decepção, maior ou menor, uma eventual desilusão, maior ou menor, de pessoas próximas de nós? Porque isso é aprendizado. Isso nos ensina a lidar com a dor e o sofrimento graças a essas pessoas. Então veja, não é retórica, eu diria, de manual de autoajuda. A gente aprende a viver melhor entendendo como responder a estímulos de dor e sofrimento que venham, inclusive ou principalmente, das pessoas mais próximas e queridas.
elas nos ensinam a perdoar, elas nos ensinam a sublimar, a não fazer daquela quizila, daquele desentendimento, algo tão importante que frature uma história construída de amor, de afeto, de carinho, de respeito. Eventualmente há alguma discordância, algum desentendimento, algum dissenso. Se a gente presta atenção no que Pastorino está sugerindo, mesmo em situações adversas, ou principalmente em situações adversas, temos pacotes de aprendizagem riquíssimos. Como é que eu vou aprender a ser alguém melhor através desse desentendimento que não impede que eu tenha gratidão por essa pessoa, por caminhos tortos, por caminhos tortuosos. Eu sou grato a quem me ensinou a lidar com uma situação que não foi boa, não foi confortável, mas me ensinou a lidar com isso. Né? Não tem um ditado que diz coração de mãe perdoa tudo? Ou um ditado parecido com isso? Então, o exercício da maternidade é o exercício desse amor sublime que compreende sempre. É o desejável. O que não significa passar a mão ou passar pano, usando uma expressão da moda. Significa não estigmatizar, não julgar de forma severa, persecutória. Significa eu estou aprendendo a lidar com situações que me favorecem ou me complicam o dia a dia. E eu sou grato a quem me ajuda e quem me atrapalha. Eu sou grato à luz e às trevas. Eu sou grato ao sentimento de alegria e de tristeza. Eu sou grato a tudo que me acontece porque tudo isso me ensina a ser alguém melhor. Ou pode ensinar. Qual é o livro que eu estou indicando para hoje? Principalmente para você, pai ou mãe, que tem filhas adolescentes, filhas jovens. Não é só para esses casos, tá? Essas situações. Porque eu dei para as minhas filhas esse livro. Já tem um tempo. Eu Sou Malala. Para quem não conhece, essa menina, ela foi a mais jovem criatura agraciada com o Prêmio Nobel da Paz quando tinha apenas 17 aninhos. E aos 17 aninhos, no Paquistão, ela se deparou com os talibãs, que na época, isso ainda persiste, mas essa situação política oscila. Os talibãs não aceitavam que as meninas fossem para a escola, que as meninas estudassem. O lugar da mulher na cultura talibã não é o lugar que a Malala achava que devia ter. E a Malala se notabilizou quando escreveu para a BBC, manifestando essa opinião, o direito dela estudar, o direito das meninas do país dela estudarem, o direito dessas meninas terem igualdade, terem as mesmas condições que os meninos, o mesmo direito de acessar conteúdo, instrução, informação, serem profissionais. E ela irritou tanto o Talibã pela repercussão que houve dessa manifestação de opinião, que ela foi alvo de um atentado, levou um tiro na cabeça quando voltava da escola. Quis o destino que essa menina não perdesse a vida, não desencarnasse. E ela chamou a atenção do mundo, foi acolhida por organizações civis do mundo que se sensibilizaram com sua luta, e ela passou a ser uma ativista em favor da educação para todos e todas, principalmente. Criou uma fundação, passou a ter inserção nesse ativismo do bem em favor de um mundo melhor e mais justo através da instrução e da educação. E o trabalho dela foi tão fecundo, foi tão importante, que ela de fato conquistou, ela tem hoje 22 anos, mas com 17 aninhos, o mais prestigiado dos prêmios Nobel, que é o Nobel da Paz.
Então, ela tem lugar de fala. Esse livro foi escrito em parceria com uma jornalista britânica, a Christina Lamb. E a história da Malala, como diz aqui na quarta capa, renova a crença na possibilidade de que a vida de uma única pessoa seja bastante para inspirar e modificar o mundo. A Malala, com 17 anos, foi orientada pelo Talibã. Cala a boca. Cala a boca. Aliás, cala a boca no Brasil a gente passou a ouvir com alguma frequência. Cala a boca. Ela não se calou. Ela foi alvo de uma terrível violência. E essa violência a projetou na direção do mundo. Viva Malala, onde você estiver. Incomode bastante Malala, porque esse mundo ainda é dominado pelos varões, com valores machistas da sociedade patriarcal. E nós, homens, estamos afundando o mundo, a cultura, o planeta, com uma visão desigual, assimétrica, preconceituosa, que explica boa parte das tragédias em curso no planeta. Quando eu recomendei aqui o livro Feminino e Masculino, sobre igualdade de gênero, escrito por Leonardo Boff e Rosemarie Muraro, a gente comentou esse assunto. As mazelas da sociedade patriarcal, as mazelas da masculinidade tóxica. E nossa querida Malala, viva Malala! A Malala se encontrou ano passado com a Greta Thunberg. Uma menina que esculhambou com o establishment, os discursos pomposos de vários chefes de Estado. Em favor, sim, do Acordo de Paris. Ninguém estava fazendo o que estava prometendo. Ninguém. Aí vem a Greta Thunberg e bota os pingos nos is. Foi chamada de fedelha pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela não perdeu a viagem, botou no Twitter, na conta dela. Quem é a Greta? Ela botou embaixo fedelha. É a nova geração de mulheres que veio para azucrinar a vida de quem defende com unhas e dentes que o homem é o chefe da família, o homem é o provedor do lar, o homem tem a palavra final. Ai, Senhor, perdoa. A gente não entendeu nada ainda. Sugestão de doação. Eu fiquei muito sensibilizado com a notícia de hoje, que foi publicada no jornal O Globo, no segundo caderno, que é o caderno de cultura, né? Da situação de um violonista, arranjador e diretor musical, Luiz Felipe Lima. Ele é muito conhecido no Rio de Janeiro, no meio musical. A situação dele expressa o estado de penúria de boa parte das pessoas que dependem de cinema, teatro, show. As atividades culturais cessaram e esse povo também passa por muita dificuldade. E o Luiz Felipe Lima colocou à venda o instrumento de trabalho dele, um violão de 7 cordas, com todas as características de quem conhece a ciência do luthier. Vocês sabem o que é o luthier? Luthier é quem fabrica instrumentos musicais. Então, o violão 7 cordas do Luiz Felipe Lima não é apenas um instrumento musical. Quem é músico sabe, você tem uma relação de afeto, é um membro da família. É o violão que nos últimos anos tem acompanhado ele em gravações, shows, ensaios. É uma extensão do corpo. Ele está colocando à venda. R$12 mil. Porque não é só o violão, ele tem outros adereços para ajudar a amplificar a acústica, o som. E é um violão top. E ele diz, eu estou muito triste porque eu nem tenho outro destino para esse dinheiro que não pagar dívida em banco. Eu vou pagar juros. Isso vai me resolver o problema de um mês. Colegas do meio musical resolveram socorrer Luiz Felipe Lima com uma vaquinha digital. Eu procurei e não achei esse endereço. Pedi para amigos artistas me enviarem para ajudá-lo. Agora, eu estou pedindo que vocês, por favor, sempre generosos e abertos a possibilidades de doar para quem pode, quem tem recurso para doar, em
quem pertence ao meio artístico esteja passando por uma situação parecida. E não apenas artistas, mas tem todo mundo que trabalha atrás da coxia, né? Nos bastidores. Então tem a pessoa que trabalha na bilheteria, quem vende balinha na fila do teatro, do cinema. Tem o cara da lanterninha, tem o cara da roleta, tem o projetor do cinema. Tem a pessoa que trabalha com figurino, com iluminação, trabalha com a faxina do teatro, do cinema. É um monumental grupo de pessoas que está sem retaguarda, sem poupança. Existem algumas vaquinhas, algumas campanhas. Lulu Santos tem uma campanha de ajuda. Tem uns grupos que estão fazendo esse tipo de trabalho. Vamos ajudar os artistas. O mundo precisa de arte, o mundo precisa de cultura. A gente não pode virar as costas nesse momento para quem nos alegra, quem nos instrui, quem nos diverte, quem nos entretém, quem nos emociona. Artistas, músicos, pintores, enfim. Bom, vamos fazer aqui um resumo do noticiário? O resumo é o seguinte: eu vou começar com o que eu postei hoje nas minhas contas do Facebook e do Twitter, que é a reprodução da primeira página do Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, em agosto de 1937. A primeira página traz na manchete, estampa a seguinte frase: Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Pesquisem quem foi Mussolini, uma das vozes mais importantes do fascismo, aliado de Hitler, do eixo, na Segunda Guerra Mundial. E pesquisem a coincidência do que disse o presidente Jair Bolsonaro na reunião ministerial de 22 de abril. Que ele também queria um povo armado. Eu quero um povo armado. Alguém vai dizer, André, a coincidência não força a barra. Bom, na mesma reunião de 22 de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu uma declaração muito infeliz dizendo que odeia povo indígena, odeia povo cigano, odeia que essa forma de denominar partes do que ele acha que só interessa um povo, que é o povo do Brasil. Acessem o link que eu disponibilizei no Facebook, na minha conta, dessa edição do Correio da Manhã de 12 de outubro de 1937, que traz essa manchete. Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. E tem um trecho do discurso de Mussolini que diz: não existe a Itália do Norte, a Itália do Sul, a Itália do Leste e Oeste. Existe uma só Itália. Alguém vai dizer, André, não força a barra. É coincidência. Ok. Então volta o filme e se lembra do ministro da Cultura que durou um dia no cargo, que antecedeu Regina Duarte, e que fez uma gravação se manifestando como ministro da Cultura de Bolsonaro, replicando a estética de Goebbels, o poderoso ministro da propaganda de Hitler, reproduzindo a estética e reproduzindo trechos do discurso do ministro da propaganda de Hitler. Isso foi tão escandaloso que não houve solução. O próprio governo Bolsonaro defenestrou. Mas Bolsonaro, num primeiro momento, não queria tirá-lo. Foi advertido. Pegou mal, presidente. Ele, de fato, reproduziu a estética, a montagem do cenário e reproduziu trechos do discurso do ministro da propaganda de Goebbels. No primeiro momento, o presidente não se afetou. Aí, pessoas com chegada ao presidente, generais, mostraram o absurdo que é avalizar a permanência de alguém tão identificado pela forma como se apresentou e pelo que disse com o nazismo. Então, alguém sempre haverá de dizer, é coincidência, André, é coincidência. Bom, meu dever como jornalista é mostrar as coincidências e, de alguma forma, tentar alertar para o risco de um discurso que pode não ter
explicitamente a identificação com fascismo, com totalitarismo, flerta perigosamente contra a democracia e os valores democráticos. Bom, notícias que eu acho importante. Vamos lá. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, libera o comércio e libera o funcionamento do que estava fechado e volta a funcionar, com restrições do tipo não pode entrar tanta gente nas lojas, não pode deixar de usar máscara, não pode deixar de álcool gel, mas Duque de Caxias, tudo indica, o prefeito Washington Reis, no intervalo de menos de um mês, errou de novo. E é um erro grave. Há um mês atrás, eu comentei aqui no Papo das 9, esse prefeito apareceu num vídeo explicando por que ele defendia o comércio aberto. O comércio em Caxias estava um formigueiro humano, com a pandemia já circulando, o vírusinho, por Duque de Caxias na Baixada Fluminense. E ele autorizando o funcionamento do comércio e das igrejas com aglomeração. E ele disse, a cura virá da igreja, a cura para o coronavírus. Vocês se lembram? Isso teve repercussão nacional. Dias depois de dizer isso, o prefeito Washington Reis deu positivo para a Covid-19 e foi parar onde? No hospital, mas não em Caxias. No Rio de Janeiro. Um hospital particular, caríssimo. Ficou lá por volta de uma semana, internado, porque ele tinha comorbidade. Ao sair do hospital, comentei aqui que ele tenha juízo, que tenha aprendido a não se precipitar, a não ser um negacionista científico, porque ele sentiu na pele o custo disso. Pois bem, diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Caiu. Tem gente que acha que ou se aprende pelo amor ou se aprende pela dor. Ele não aprendeu pela dor. E hoje o prefeito de Caxias... E o que é Duque de Caxias? Duque de Caxias, meus amigos, só para a gente ter aqui a noção da encrenca que é a cidade. Lidera óbitos na Baixada Fluminense, é o segundo município com a maior taxa de letalidade. É o segundo município do estado em número de contagiados e de óbitos, mas não é o segundo município do estado em população. O primeiro é Rio de Janeiro, o segundo é São Gonçalo. Caxias ultrapassou São Gonçalo, ainda está nesse momento. E Caxias tem uma taxa de mortalidade de 14%, que é o dobro da média nacional. E não achatou a curva ainda. Então o prefeito Washington Reis expôs a população ao risco desnecessário de contágio. Bom, enquanto isso, no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella se reúne com dirigentes de futebol e com o presidente da Federação Estadual de Futebol para ver como fica o calendário do futebol. Fluminense e Botafogo nem aceitaram participar dessa reunião, falaram, não é hora de discutir isso, não achatamos a curva, a pandemia está crescendo. O Rio de Janeiro possui indicadores de velocidade de contágio acima de São Paulo, que é o lugar do Brasil com o maior número de casos. Bom, Flamengo e Vasco e a federação pressionaram o prefeito Marcelo Crivella. O prefeito Marcelo Crivella é aliado de Bolsonaro, e Bolsonaro teve uma reunião com o Crivella semana passada. E Crivella quer ver a normalidade, né? Quer ver as coisas voltarem ao normal rápido, pensando só ou principalmente na economia. E Crivella, portanto, autorizou que os treinos dos clubes de futebol voltem a acontecer a partir de amanhã, terça-feira, e que agora em junho, na segunda quinzena de junho, tenhamos as partidas de futebol sem público. O comitê científico, que é como o prefeito Marcelo Crivella gosta de chamar os cientistas que o assessoram, não avalizou isso. Flamengo e Vasco, os dirigentes, não o clube, os atuais presidentes, me parecem, dão um péssimo exemplo para as torcidas gigantescas de Flamengo e Vasco. Porque se o clube autoriza o treinamento e o torcedor que adora bater uma bola, jogar uma peladinha, vê que os jogadores estão em campo, treinando e depois jogando, vai falar, se eles podem, eu posso. Eu vou bater minha bolinha também. É óbvio. É um mau exemplo. É uma sinalização ruim. E não é só o Rio de Janeiro que está com uma situação ainda muito preocupante da pandemia.
O aliado número 1 do presidente Bolsonaro, Donald Trump, oficializou o bloqueio do acesso de brasileiros em viagens de avião para os Estados Unidos. As portas estão, fechadas. E os nossos irmãos argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos, chilenos podem ir para os Estados Unidos. Se quiser pegar um avião, pode ir. O Trump não disse não. Só para o Brasil. Porque o Brasil não é reliable. Não é confiável. A pandemia está sem controle por aqui. Simples assim. Então, teve uma declaração de um economista top dos Estados Unidos, Jeffrey Sachs, e ele responsabilizou nominalmente Bolsonaro. Ele disse, se a pandemia está sem controle no Brasil, Bolsonaro tem responsabilidade. É claro que o presidente da República não tem a única responsabilidade, mas o fato dele ser um negacionista científico, dele ter substituído 2 vezes no intervalo de um mês, ter tido 3 ministros da saúde, Mandetta, Tais e o Pazuello, general, que não é médico, no intervalo de um mês. A falta de planejamento em nível nacional, a falta de articulação em nível nacional atrapalham para burro. Gestão de pandemia. Jeffrey Sachs ajudou a depredar a já desgastada imagem internacional do Brasil. Bom, fiz aqui um resumo. Eu sou alguém que respeita a ciência. Não sou cientista. Toda vez que eu escrevo um livro, toda vez que eu faço uma reportagem, toda vez que eu venho a público falar alguma coisa e defendo uma tese, jornalista não sabe nada. Jornalista precisa ter fonte, jornalista precisa ter alguém que tenha, de preferência, notório saber, uma pessoa reconhecidamente importante, com currículo Lattes, vetusto, com musculatura acadêmica e institucional, para dar uma opinião que tenha valor. Porque no território do achismo, eu acho que todo mundo acha, eu também acho. Mas o nosso achismo não vale nada. Especialmente no enfrentamento de pandemia. Especialmente no enfrentamento da maior pandemia do nosso tempo. Precisamos nos escorar em fontes confiáveis. Não é hora de reabrir, em lugares como Rio de Janeiro ou Duque de Caxias, a prática do futebol do comércio. Isso não tem o amparo da ciência, não é o momento. Tomara que chegue logo. Eu adoro futebol. Adoro futebol. Eu sou rato de Maracanã, como a gente gosta de dizer aqui no Rio. Adoro ir a jogo de futebol. Para mim, desde moleque, sempre foi um passatempo interessante ir no Maraca. Jogos memoráveis, jogos que eu já fiz questão de esquecer, terríveis. Mas é um entretenimento. Eu gosto. Enfim, preferia não gostar. Na próxima encarnação eu vou entrar na fila. Olha, eu não quero torcer para nenhum time de futebol. Eu não quero sofrer com o meu time de futebol. Eu não estou nem aí para futebol. Por favor, me coloca um dispositivo para eu não me envolver com o futebol. Pelo amor de Deus, eu não quero torcer para nada nem ninguém. Quero ficar neutro em assuntos de torcida. Mas nessa encarnação não deu. Eu não quero ir para o Maracanã sem que a ciência diga: vá, respeite os protocolos e faça o dever de casa como deve ser. Vamos lá, as perguntas? Cris Minha, bom dia, André. Para a espiritualidade, o vírus é uma manifestação real e indicador do que precisamos mudar? Olha, gente, vamos lá, já falamos sobre isso. Penso que você usa a expressão espiritualidade. Quem não tem essa relação assim com o transcendente pode dizer, vai falar de natureza, né? Eu não acredito no acaso. E eu acho que uma pandemia em escala global, determinando tantos impactos sobre economia, cultura, comportamento, estilo de vida, ondas de solidariedade, né? Essas frentes de ajuda a quem mais precisa, esse freio de arrumação que a nossa espécie está sofrendo. Para quem acredita em Deus, eu acredito, eu vou citar Albert Einstein, aspas, Deus não joga dados, fecha aspas. Eu não acredito no movimento aleatório, no movimento randômico do universo. Eu
Não acredito nisso. Para mim faz muito sentido que há uma relação aí de causa e efeito, há um convite à evolução, através da cessação de movimento e do impositivo da quarentena, impositivo moral ou legal, cada caso é um caso, cada lugar do mundo tem uma história, a oportunidade da gente se conhecer, da gente fazer muita reflexão sobre como vinha sendo a rotina, o que a gente pode e deve mudar, e daqui para frente, na retomada lenta e progressiva das atividades, a gente prestar atenção se estamos privilegiando interesses individuais, particulares ou interesses coletivos. Tudo isso está no mesmo pacote. Não acredito no acaso. Sim, a espiritualidade está na regência, em certos aspectos, de tudo isso que acontece e não é contra nós, embora cause dor e sofrimento, é em favor de nós. Penso eu. José Jorge Cunha, gostaria de saber quais os medicamentos responsáveis pela recuperação de autoridades que alegam ter tido a Covid-19 e voltaram ao trabalho em 2 semanas. José Jorge, leia hoje a Natália Pasternak, que tem uma coluna no jornal o Globo. Todo dia tem um profissional de saúde top ligado à ciência médica manifestando opiniões. Ela diz claramente hoje, 90% das pessoas que têm Covid se recuperam sozinhas. Então, quando a gente usa um coquetel de remédios retrovirais, azitromicina, tem gente que coloca cloroquina, coisa e tal, a pessoa se levanta e entra na estatística de curados. Os médicos não têm condições até o momento, as pesquisas estão sendo feitas, de aferir o que exatamente determinou a cura. Não está claro. A bem da verdade, os medicamentos partem da suposição de que você precisa debelar a inflamação generalizada causada pelo vírus. A gente fala só da respiração, dos pulmões afetados, mas o vírus ele é muito agressivo, ele alcança diferentes partes do corpo e perturba diferentes processos metabólicos. Então você usa no escuro, você coloca ali um arsenal de substâncias para tentar o quê? Debelar as inflamações que estão pipocando pelo corpo. Aí quando a pessoa levanta e anda para casa, o médico não tem a clareza exatamente de que substância ou se as substâncias fizeram alguma diferença. É impressionante. Não temos essa resposta. Andréa Brandalize, bom dia. Poderia falar sobre o adultério? Essa é uma discussão muito difícil e profunda. Por quê? Porque, me parece, cada casal, vamos colocar nesses termos, tá? Cada casal vai estabelecer um pacto, penso eu, um acordo, sobre as regras de relacionamento. Há casais que abrem, tem abertura para dizer, olha, nós estamos juntos, mas se pintar alguma coisa, você avisa, por favor, porque eu quero entender e eu tenho que estar preparada para isso, eu não quero ficar na condição de alguém que teve essa informação tão importante sonegada. Eu não quero saber por terceiros, eu não quero saber depois, eu quero saber por você. Existem casais que se relacionam e permitem relacionamentos extraconjugais. Agora, a regra prevalente, né, é a da fidelidade conjugal. E aí temos discussões e debates sobre se o homem e a mulher, em todas as relações conjugais, sentem-se à vontade para firmar esse pacto e renová-lo todos os dias. Cada casal vai ter a sua história. Eu não gosto de generalizar e dizer adultério, a traição, propriamente dita, tenha sempre a mesma conotação, independentemente das histórias de cada pessoa, de cada casal, as circunstâncias. Eu não me sinto à vontade de comentar adultério como se fosse assim uma questão universal. Sempre que houver adultério, a situação é essa. Não é. Não é. Cada caso é um caso. O que eu acho é que onde há amor, mesmo as situações de adultério devem ser, com muito cuidado, conversadas, absorvidas, se possível compreendidas, porque não raro, quando ocorre uma situação dessas,
não significa necessariamente, penso eu, com base em casos que a gente vê por aí, que a pessoa que traiu tenha desamor pelo companheiro ou pela companheira. Houve um momento de fraqueza, eventualmente, houve um momento que não houve, eu diria, lucidez para perceber o quanto aquilo causaria mágoa e ressentimento na pessoa amada. E a pessoa amada continua sendo a pessoa amada. Ah, André, que absurdo. Se amasse de verdade, não haveria adultério. Pois é. Por isso que eu digo que é complexo. E não é um assunto sobre o qual a gente devesse congelar uma única leitura, uma única abordagem sobre a questão, né? Márcia Dias, São Paulo, capital. Como a ciência espírita vê a relação entre empatia, amor e caridade? Ser empático é o caminho para expressar o amor em sua plenitude, para exercer a caridade? Essa é uma boa questão. Eu não tenho... É a primeira vez que eu me deparo com uma questão como essa. Vamos lá. Será que é uma condição? Eu acho que não. Uma pessoa carrancuda, que não gosta de contatos, não gosta de eventos sociais, não gosta de conversar, ela aparentemente é uma pessoa ruim, uma pessoa negativa, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa. Você vai estigmatizar, nossa, que antipático, não tem empatia. Agora, você vai me dizer que não existem pessoas carrancudas, pessoas que não são empáticas, que nem por isso, ou apesar disso, são profundamente generosas, não fazem propaganda do que fazem nos bastidores de ajuda e de socorro a quem precisa. Eu não gosto dos rótulos. Eu não gosto dos rótulos. Uma pessoa que não tem empatia, ela não manifeste empatia, não é visível a empatia, não significa que não tem um coração bom. Eu estou falando com vocês, estou me lembrando de algumas pessoas, inclusive família, amigos, pessoas que você olha e fala assim, nossa, que tribufu, que pessoa esquisita. E essa pessoa que a gente julga pelas aparências pode nos surpreender com seus gestos que não são de conhecimento público. Então a empatia é íntima. Sim, é um predicado para o amor e a caridade. Você se sensibiliza. A dor e o sofrimento alheios tocam seu coração. Ok, temos aí a empatia, que pode não ser visível. A pessoa do lado de fora pode estar ali, ó, não estou manifestando nada. Eu sou aqui um mistério alheio. Ninguém está adivinhando o que eu estou pensando ou sentindo. E a pessoa pode, apesar de carrancuda, apesar de aparentemente mal-humorada, apesar de aparentemente egoísta, pode ser uma pessoa generosa. Penso eu. Maria Aparecida, André, nos ajude a entender como ajudar a mudar essa agressão sistemática ao meio ambiente vinda do governo federal. Ministério Público, Justiça, acionar o Judiciário. Numa democracia é assim que funciona. A figura pública do antiministro Ricardo Salles está exposta. O que foi dito fala por si. E veja, ele não apenas disse, eu quero frisar, a gente não vai ter aqui juízo de valor sobre Ricardo Salles apenas pelo que ele disse na reunião. De 22 de abril para cá, houve uma sucessão de atos deliberadamente nefastos na direção do desmonte da política ambiental do Brasil. Fato. Isso não está no território especulativo ou das opiniões. São fatos, são portarias, são decretos, são despachos. O ministro materializou a boiada que passou. Ele praticou as mudanças das regras, permitiu a passagem da boiada, enquanto parte da imprensa, eu não. Quem acompanha a Globo News, quem viu minhas reportagens na TV Globo, aqui no Papo das 9, a gente está aqui, ó. Quem nos acompanha já há mais de 50 dias, eu estou aqui, ó, martelando. Eu e alguns colegas. Nem vou nominá-los porque são muitos. Ministério Público, Justiça e, se possível, faça chegar ao Ministério do Meio Ambiente, nos e-mails do Ministério do Meio Ambiente,
faça chegar ao IBAMA, nos e-mails do IBAMA, faça chegar ao ICMBio, nos e-mails do ICMBio, o que você pensa sobre isso. Qual a sua opinião sobre o desmonte das políticas ambientais? Faça chegar ao seu deputado, ao seu senador, o que você gostaria que ele estivesse fazendo em relação a esse problema. Faça chegar. Entre no site da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, todos os e-mails, todos os telefones daqueles que se elegeram com seu voto. Obrigue-os a se manifestar. Eu quero que você me explique qual a sua opinião sobre isso. O que você pretende fazer em relação a isso? Bom. Fabiana Ipojuca, Pernambuco. A Fabiana é de Ipojuca, Pernambuco. André, poderia comentar por que a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é controversa? Comecei a ler o livro, mas ainda não me conectei a ele. É controversa porque as informações contidas ali trazem perspectivas ou impressões a respeito do Brasil que não são consensuais entre aqueles que estudam a doutrina espírita. É por isso que é controversa. Inclusive oradores espíritas. Eu não vou dar os nomes aqui porque cada um se manifeste publicamente se achar que deve. Portanto, a gente precisa ter um certo cuidado de não replicar dentro do espiritismo aquilo que a doutrina afirma ser o mais importante, que é a gente não ficar prisioneiro de dogmas. O espiritismo é uma filosofia espiritualista. A filosofia, por princípio, exalta o livre pensar. Eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado, eu tenho a minha opinião. E cada um que tem a sua. Leia o livro, tire as suas conclusões e tente ver por que a obra seria, na opinião de alguns, um tanto controversa. Ok? Raquel, como lutar contra essa galera cruel? Parece minha filha, Raquel. Aliás, eu tenho uma filha, Raquel. Essa galera cruel. Que se negou a amar, que se negou a estudar e chegou ao poder. O Brasil sangra. Bom, a gente pode ficar surpreso com muitas coisas desse governo, menos com a figura do presidente. Me desculpa, Raquel. Você acha que houve surpresa? Quem votou no presidente prestou atenção no que foram os 27 anos de atividade parlamentar dele? Prestou atenção na razão pela qual ele foi expulso do Exército? Prestou atenção no que ele já disse, já fez, já defendeu? Porque se você está chocada, Raquel, e eu entendo a sua perplexidade como você disse, quem chegou ao poder, não chegou ao poder sem voto. E quem votou, presumo, tinha alguma informação sobre quem estava elegendo. Ou não. Não houve estelionato eleitoral. Você pode ter 1000 críticas a Jair Bolsonaro, menos dizer, só houve um estelionato eleitoral grave, que é ele, isso está gravado, eu também disponibilizei nas redes sociais, trecho de gravação da campanha eleitoral pelo PSL, que ele já não pertence ao partido, que ele criticou o Centrão e o jogo de toma lá da cá com o Centrão. Ele disse isso há 1 ano e meio atrás. Já mudou de ideia, já está dando Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com orçamento bilionário para o partido de um ladrão condenado pela justiça que cumpriu pena na cadeia, chamado Valdemar Costa Neto. Entre outras negociações com o Centrão. Aí houve estelionato eleitoral. Aí ficou feio. O resto, quem não prestou atenção no voto, agora tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Sueli Oliveiras, André, o que você pode dizer sobre a propaganda do governo que só tem crianças brancas representando o povo brasileiro? Bom, na verdade, vamos lá, gente. Não quero ficar falando só de governo, não. Isso aqui, o Papo das 9, a gente joga a bola para cima. Você está se referindo a uma campanha recente com crianças branquinhas
que foram imagens extraídas de uma agência de publicidade da Europa. Esse caso ganhou notoriedade, de fato, quem cuida da propaganda no Brasil, da propaganda do governo federal, não parece muito preocupado com a diversidade do Brasil, né? A diversidade não é um valor, ao que parece, né? Eu acabei de citar a frase na reunião de 22 de abril do ministro da Educação, quando disse que odeia povo indígena, né? Odeia o povo cigano. Ele está sendo processado por racismo, tá? Só para deixar claro aqui. Porque não dá para uma autoridade, principalmente o ministro da Educação, dizer essas coisas. Agora, quando a gente está falando de propaganda institucional, o cuidado que se deve ter, porque não é a propaganda de um governo, é a propaganda de um país. É a propaganda do Estado. O que é o Brasil? O Brasil é um dos países mais miscigenados do planeta. Então, qualquer propaganda, é um cuidado que se deve ter. Qualquer propaganda que mostre povo, esse povo não pode ser só da cor branca. Não sei como deixar isso mais claro, é a minha opinião. Ok? Vamos lá. Maria Eunice, André, você indicaria algum livro para um adolescente menino? Algum livro... Gente, tem tanto livro bom. Oh, meu Deus do céu. Maria Eunice, para a gente indicar um livro com maior segurança, a gente precisa conhecer a pessoa. Tem que saber primeiro se ela gosta de ler, o que ela já leu, o que ela gostou. Se ela gosta mais de aventura, se ela gosta mais de ficção científica, se ela tem afeição assim por história, né? Livros de história para adolescentes, assim, como é que você fala de assuntos nessa direção. Livros sobre questões da espiritualidade, né? Romances. Tem de tudo para todos os gostos. Graças a Deus, o Brasil é um país que tem muitos autores inspiradíssimos, muitos livros excelentes. Agora, eu não vou ficar aqui no escuro, sem saber quem é o adolescente menino que você pede para indicar leitura, qual seria o bom livro para ele. Fica uma coisa complicada. A chance de eu errar é enorme. Cosme Nogueira, Jacondá, Pará. André, aqui na Amazônia, embora haja muitas denúncias de desmatamento, isso nunca para, sempre continua. Será que a justiça por aqui não se aplica na punição desse desequilíbrio? Acessem a reportagem exibida ontem no Fantástico pela minha amiga e colega Sônia Bride, que eu fiz uma live com ela 2 semanas. Foram, sei lá, bota aí 6, 8 minutos de reportagem que ela escancara o que está acontecendo na invigilância do desmatamento, na inoperância do Estado, que é deliberada, é intencional, tem método aí de deixar correr frouxo o desmatamento. Acesse a reportagem. Mais uma vez, o que eu faço? Ministério Público, Justiça. Mobilize os recursos ao seu alcance, Cosme, para denunciar o que lhe pareça errado. Uma democracia saudável abre espaço para esse tipo de questionamento, ok? Ivana de Belo Horizonte, André, por que temos tanta dificuldade em aprender com a dor? Excelente pergunta. Vamos lá, por partes. Eu acho que a maioria absoluta de nós, eu me incluo nesse grupo, no primeiro momento em que a gente sofre, nós temos uma reação um pouco egoísta de só lamentar o desconforto dessa dor. A primeira reação da gente é focar a dor. Você não está entendendo mais nada. Você não contextualiza a dor, você não relativiza a dor, você não percebe a dor alheia. É a sua dor, é a sua dor, é a sua dor, né? Então, a primeira dificuldade, Ivana, que me parece, num primeiro momento, é que a dor que nos aflige, ela desperta uma resposta nossa que é: mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Por que desse jeito? E quanto mais egoísta a gente for, mais lancinante e desconfortável será essa dor. Num primeiro momento. Agora, eu já disse aqui, com base inclusive numa mensagem do Pastorino muito bonita,
do tempo. O tempo tudo resolve, o tempo tudo cura, o tempo é o senhor da razão e o senhor do destino. Então, mesmo as pessoas muito egoístas que se ressentem e têm mágoa com muita facilidade, por ignorância, ou porque curtem essa persona de quem sofre, porque existe também essa persona, né? Esse papel que muita gente gosta de dizer, eu estou sofrendo tanto, tanto, tanto. Parece uma telenovela mexicana, né? E a pessoa se identifica com esse personagem. O fato é que quando a gente procura não achar que é o único sofredor do universo ou o maior sofredor do universo, ou evita a tentação de achar que Deus está contra nós, que eu estou numa maré de azar, que nada me ajuda ou favorece. A gente também gosta de abrir um buraquinho cada vez mais fundo e ir se colocando ali. Tem gente que faz isso. Quando a gente procura ter uma relação de maior sabedoria com a dor. É o que a gente vem repetindo aqui. Então, se o coração reage mal, que a mente faça o contraponto e diga, calma, meu irmão, calma, minha irmã. Não é a primeira vez, nem será a última que você se aflige com uma experiência dolorosa. Então, qual é a melhor forma de responder a qualquer infortúnio, qualquer desconforto, qualquer incômodo, qualquer decepção, qualquer desilusão? É a gente ter serenidade. A dor machuca, ela vai machucar. Agora procure se inspirar nos bons exemplos que você conhece, de quem parece ser exemplo de sabedoria no enfrentamento da dor. Procure focar no bom exemplo de quem sofre com dignidade, sofre, manifestando sabedoria, entendendo que aquilo é passageiro e que é possível, sim, tirar proveito da dor até para não repetir situações que eventualmente foram responsáveis por essa dor. Parte das experiências dolorosas que a gente enfrenta são consequências daquilo que nós determinamos. Isso vale para qualquer situação da vida. Uma pessoa que adora comida salgada e é advertida, cuidado, o sal não faz bem à saúde em exagero. E dá-lhe saleiro, dá-lhe saleiro, dá-lhe saleiro, haverá aí riscos de alterações metabólicas importantes pela taxa de salinidade do teu corpo. Não foi por falta de aviso. Pessoas encolerizadas que gostam de sentir raiva, manifestam apreço pelas explosões de ódio, não raro têm problemas com as funções hepáticas. O fígado não responde bem a esse tipo de energia. E isso é uma consequência, é um efeito de algo que você deliberadamente provocou. E quando a gente não sabe identificar a causa da dor, nós, reencarnacionistas, temos uma explicação que é aquilo que me acomete agora, que eu não consigo reconhecer a causa nessa vida, provavelmente tem origem em algum erro do passado. Porque a lei de causa e efeito funciona mais ou menos assim. Todo bem que você faz, volta-se para você. Todo mal que você cause a alguém, volta-se na sua direção. Não necessariamente no mesmo recorte temporal, numa mesma existência. Isso pode ter origem no passado. E se acontecer agora, serenidade. Olha, essa história da gente contar até 10, você conhece o ditado, né? Desculpa estar falando muito, Ivana. Eu estou me alongando nessa resposta, mas ela é importante. Muita gente em sofrimento, né? Por aí. Você conhece aquele ditado, né? Conta até 10. Conta até 10. Os evangelistas que retrataram a passagem de Jesus pela terra têm um episódio que fala do perdão, e Jesus teria dito: perdoa não 7, mas 77 vezes 7 vezes. Óbvio que isso é uma metáfora. É perdoe sempre, perdoe indefinidamente.
a gente abriu o Pastorino falando da gratidão, mesmo diante de incompreensões. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato de eles que nos cercam com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. A incompreensão gera dor. Quem não te compreende te machuca. É o que Pastorino está dizendo. Seja grato a quem não lhe compreende, porque vai mobilizar forças, energias da tua alma na direção do ok, faz parte, eu não vou agradar a todo mundo, Jesus não agradou, eu vou agradar? Faz parte. Isso não é o fim do mundo. É um aprendizado, tá, Ivana? É um aprendizado. Nivelson, o que você diz sobre a censura ao jornal do SBT Brasil no sábado? Esse foi um assunto que teve muita polêmica. O Silvio Santos não deu maiores explicações, os jornalistas, meus colegas de trabalho do SBT também, obviamente, não foram autorizados a dar explicações. Sábado nós tivemos o dia seguinte da cobertura da reunião ministerial de 22 de abril, que na sexta-feira teria determinado apenas 6 minutos de cobertura do SBT, quando outros canais abriram pelo menos 25 minutos a meia hora. Ficou no ar a impressão de censura, ficou no ar a impressão de que, em sendo um absurdo não reportar as consequências, os efeitos, os desdobramentos da veiculação do vídeo da reunião ministerial, é melhor não ter jornal. Se foi isso, é lamentável. Isso é profundamente lamentável. E eu lamento pelos meus colegas jornalistas. Lamento pelos meus colegas jornalistas. É um ofício lindo. Principalmente quando a gente mostra o que aconteceu e as opiniões controversas sobre aquele assunto. É um jornalismo profissional. O SBT ficou exposto a esse tipo de suspeição. Será que houve censura? É péssimo isso. A dúvida sobre se houve censura é péssimo. Depõe contra a emissora, infelizmente. Ivana Belém, André, como você vê as manifestações contrárias ao Supremo Tribunal Federal? Qual o risco para a democracia? Gente, vamos lá. O que é democracia? Democracia é um sistema político com muitos problemas, muitas falhas, muitas limitações, mas como disse um ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, não inventaram nada melhor. Concordo com Churchill. A democracia pressupõe o equilíbrio na relação de forças, né? Pesos e contrapesos dos 3 poderes da República, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Entretanto, tem a máxima: medida judicial se cumpre. Não se critica, se cumpre. A justiça, principalmente na sua instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, que é composto por juízes que institucionalmente estão ali para quê? Apenas para avaliar, à luz da Constituição, quem tem razão diante de um litígio, de uma dúvida. Portanto, o pressuposto é esse, juízes com notório saber na Carta Constitucional, são juristas, ou deveriam ser. Ocorre que o presidente da República, e qualquer presidente da República, ao término do mandato de cada juiz do STF, terá a prerrogativa de escolher quem quiser. E o quem quiser precipita a entrada no Supremo Tribunal Federal de pessoas que são controversas, que podem ter um passado com alguma mancha. E isso acontece. Não existe uma democracia perfeita no mundo, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Agora, o Supremo é uma instituição que precisa ser respeitada. Minha opinião é: nós temos a obrigação de respeitar as regras do jogo. Abrir
uma exceção à regra significa que todas as outras regras podem ter exceção. E o resultado disso é a anarquia, é o caos. Não funciona. Então, respeitar as regras do jogo significa uma determinada decisão judicial. Eu tenho as decisões judiciais do Supremo que eu não concordei. Algumas decisões eu achei muito controversas e polêmicas. Mas decisão se cumpre. Então tenhamos o cuidado e o discernimento de não querer que o mundo se molde às nossas feições, que a democracia se resolva do jeito que a gente acha que deve. Gente, papo vai, papo vem. Acabou o tempo. Que loucura, passou rápido demais hoje. Então, queridos, queridas, obrigado pela atenção de vocês. Comecem a semana com força, coragem e fé, luz no coração, mente serena, coração apaziguado. Contem até 10, respirem fundo, prece, meditação, múltiplas tarefas para entreter a mente se sentindo útil. Cuidem bem de vocês, da família e dos amigos de vocês, dos colegas de trabalho de vocês, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta. Tudo vai dar certo e isso também passa. Até amanhã, se Deus quiser.